vou começar esta história ao contrário. Vocês vão assumir o papel de personagens e vão definir o rumo desta história. A nossa vida é uma história. Tem momentos de ação, de drama, de amor, de sensualidade, mas também é a história que determina a nossa vida. Uma vida sem história não tem identidade. Recordar a história é mais do que um exercício de memória. É um exercício de compreensão, de sabedoria, mas também um exercício de capacitação. Olhar para o presente e para o futuro sem recordarmos o passado é vivermos amarrados na nossa própria ação. Mas há histórias que não se aprendem na escola, nos livros, nem em pesquisas do Google. São histórias com jeito de dentro. Histórias que nos enchem a alma e nos aquecem o coração. Histórias que nos foram passadas por pessoas que têm, acima de tudo, uma identidade muito própria. E essas pessoas são os contadores de histórias. Aquilo que vos queria aqui transmitir era, acima de tudo, que existem ainda pessoas, e existem ainda contadores de histórias, que são capazes de nos passar esse testemunho. Mais importante do que falarmos contadores de histórias, é preciso falarmos das próprias histórias. Há histórias de sorrir, de chorar, de embalar, de entreter. Acima de tudo, há histórias que nos fazem viver. E estas histórias são passadas de geração em geração, como se de um testamento se tratasse. Algo que nós levamos para a vida e algo que só os contadores de histórias podem partilhar. E é de partilha que estamos a falar. É este testamento que passa de geração em geração e que só os contadores de histórias nos podem transmitir. Mas, afinal, o que são os contadores de história? Onde estão? Como é que são? Tratamos bem deles? Cuidamos deles? Será que toda a gente sabe quem são? Outrora, os contadores de histórias eram personalizados nos nossos avós, que nos sentavam no colo depois de um dia gasto de trabalho e que nos davam uma identidade para a qual levávamos para o resto das nossas vidas. Hoje em dia, com uma sociedade cada vez mais individualista, com os jovens casais a terem que largar as suas raízes cada vez mais cedo, com os jovens cada vez mais desligados dos seus entes queridos e da sua afetividade, os contadores de histórias estão em vias de extinção. E quando comemoramos o Ano Europeu do Envelhecimento Ativo e da Solidariedade entre as Gerações, eu queria-vos lançar um repto. Queria que vocês tivessem a possibilidade de alterar esta história. As gerações vindouras têm a obrigação e têm a capacidade de fazer perdurar todo este legado que nos é deixado por estes contadores de história. Um contador de histórias precisa de ter um público. Precisa que haja a sensibilidade que alguém os queira ouvir. Nós, por sua vez, se tivermos a capacidade de ouvir essas histórias, também nós um dia poderemos ser esses contadores de histórias. Nós, se soubermos ouvir estas histórias, e se formos bons ouvintes, talvez no futuro tenhamos alguém que nos ouça. Caso contrário, podemos não o ter. Todos nós vamos ser idosos, todos nós vamos chegar ao fim da linha. Um ato que nós cometemos agora vai interferir com a história das gerações que vierem a seguir. Está nas nossas mãos alterar esta ideia. Está na nossa mão fazer com que a geração que vier a seguir que tenha aquilo que nós recebemos. Esta identidade própria que a nós nos assiste. O tempo passa e nós temos que ter a noção que se hoje desempenhamos um papel, no futuro outras pessoas desempenharão o nosso. E será que elas vão ter as mesmas propriedades que nos foram passadas? É isso que temos que refletir. É esta passagem de testemunho. É esta passagem de testemunho com visão para o futuro e com algum confronto ou desconfronto com aquilo que é muitas das vezes a realidade que nos rodeia. Temos que ser ambiciosos, temos que ser audazes, temos que olhar para o futuro com esperança. Hoje em dia nós temos ferramentas que nos permitem gravar a história. Podemos recordá-la, podemos usar essas ferramentas e fazer com que a história perdure. Mas temos que ter atenção que as histórias não são estáticas. Estamos a falar de histórias com gente dentro. Estamos a falar com histórias que têm pessoas. E quando se trata de pessoas, nós temos que dar asa à imaginação. Temos que dar asa à criatividade. Mas temos que ter a capacidade e a sensibilidade de poder tratar dessas histórias. Era este o rap que vos queria lançar. Abram os vossos corações. Pensem quem são os contadores de histórias e qual é o papel que eles têm na nossa atividade. Pensem que um dia podemos nós também sermos os contadores de histórias. E, acima de tudo, pensem nos mais idosos e na importância que eles têm na nossa formação enquanto pessoas. Gostava que, certo dia da vossa vida, vocês tivessem a coragem e tivessem a sensibilidade para olhar para os contadores de histórias
e que também na vossa história de vida pudessem dizer um dia: eu fui capaz de olhar para os contadores de histórias e eu sou também um contador de histórias. Obrigado.